Então aqui nós vemos a preocupação de Kardec explicando, na introdução do Evangelho, a preocupação que ele tinha de evitar inconvenientes, reunindo na obra, o Evangelho, os trechos que podem constituir, propriamente falando, um código de moral universal. Não é um código de moral religiosa. Por isso que ele diz que nesse código moral, todas as crenças podem se reunir ou se encontrarem. Por isso que ele diz aqui, sem distinção de cultos. Nas citações, conservamos tudo que era de utilidade ao desenvolvimento do pensamento. Pensamento de quê? De explorar essa questão moral. Suprimindo apenas as coisas estranhas do assunto. Aquilo que não fosse de importância para unir, ele tirou. Como ele já justificou no início, como nós vimos ontem. Além disso, respeitamos escrupulosamente a tradução original de Saci, assim como a divisão por versículo. Mas em vez de nos perdermos em uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real em semelhante assunto, aí as máximas foram agrupadas e distribuídas metodicamente, segundo sua natureza, de maneira que umas se deduzam das outras, tanto quanto possível. A indicação dos números de ordem dos capítulos e dos versículos permite recorrer à classificação comum, caso se julgue conveniente. Isso mostra a importância de um mestre, de um pedagogo, de trazer à baila exatamente aquilo que seja importante para atingir o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso que é uma obra que você pode, nós espíritas, que não somos proselitistas, mas sabemos que como é uma obra que atende a todos, nas suas necessidades, não custa nada. Tem aquelas edições com preço mais acessível, a gente comprar e deixar no banco, na fila do ônibus, no local público, porque muita gente não vai à casa espírita por desconhecimento e preconceito, e coloca aquela obra, e é bom escrever, esta obra não foi perdida, ela foi deixada aqui exatamente para ajudar você. Pronto. Aí a pessoa às vezes está numa situação aflitiva, quando olha aquilo, nossa, é para mim, e ali tem o consolo que a pessoa necessita. Porque o ensino moral de Jesus é universal. Então eu acho que isso é muito importante. A gente não precisa dizer que não divulgar. Eu fui chamado para essa obra sem acontecer isso, mas porque a dor era tão grande que eu acho que foi a espiritualidade que me levou a esse encontro, como eu narrei ontem para vocês. Mas não custa nada, a gente está fazendo um benefício à pessoa, independente de qualquer religião. Ok? Quem foi Saci que ele fala? Não é? Não é o moleque Saci brasileiro, não. Muita gente acha que é, mas não é. Não é? Ele foi Luiz Isaac Lemestre de Saci, nascido em 29 de março de 613 e desencarnando em 1684. Foi um sacerdote do Porto Royal, um teólogo e humanista francês, mais conhecido por sua tradução da conhecida Bíblia de Porto Royal, que se tornou mais difundida a tradução francesa do século XVIII. Você vê que Kardec ia buscar exatamente aquilo que era mais público, mais tradicional, mais conservado. Essa tradução, embora seja considerada boa, mas ela teve muitas controvérsias contra ela. Inclusive, a história mostra que foi o irmão dele que começou e ele terminou. Não foi propriamente ele. Mas como ele era uma pessoa muito conhecida e muito de influência, era um sacerdote, ele teve realmente influência na sua tradução. Mas Kardec cita outras, mas ele usou principalmente essa. Só para mostrar que não era um moleque Saci, a gente trouxe a foto dele, para tirar dúvida daqueles que por acaso, né, doutora Cláudia, tivesse essa... É até meio louro ele é. Ele parece que ele tem um rosto conhecido de um brasileiro, não sei quem é. Não parece uma pessoa conhecida. Quem é, minha filha? Você tem muito fisionomia. Quem? Lobão? Eu vou mudar, senão vai chegar no moleque Saci de novo, viu? Esta obra é para uso de todos. Cada qual pode dela tirar os meios de conformar sua conduta à moral do Cristo. Os espíritas nelas encontrarão, além disso, as aplicações que lhe concernem mais especialmente,
graças às comunicações estabelecidas de agora em diante, de maneira permanente entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica ensinada a todas as nações pelos próprios Espíritos não será mais letra morta, e cada qual a compreenderá e será incessantemente solicitada a pô-la em prática pelos conselhos de seus guias espirituais. Então é uma obra realmente, como eu já coloquei ontem, que Kardec soube tirar dela o mais importante. Né? Foi permita-me usar o termo, uma garimpagem, uma feliz garimpagem, logicamente com assistência dos espíritos, né? Sabemos disso. Muitas passagens do Evangelho, da Bíblia e dos autores sagrados, em geral, são ininteligíveis. E muitas mesmo parecem absurdas por falta de uma chave que nos dê o seu verdadeiro sentido. Essa chave está inteirinha no Espiritismo, como já se convenceram os que estudaram seriamente a doutrina e como ainda melhor se reconhecerá mais tarde. O Espiritismo se encontra por toda parte, na antiguidade e em todas as épocas da humanidade. Em tudo encontramos seus traços, nos escritos, nas crenças e nos monumentos. E é por isso que, se ele abre novos horizontes para o futuro, lança também uma viva luz sobre os mistérios do passado. E é verdade, o nome veio agora, foi criado por ele, como lançou o Livro dos Espíritos. Mas os fenômenos mediúnicos, a reencarnação, Deus como ser supremo, Jesus como o maior espírito que pisou o planeta, isso faz parte de toda a história da humanidade. Então, por isso que a gente não tem que se preocupar em fazer proselitismo, porque em qualquer religião que tenha ensino moral, que tenha mudança, o espiritismo vai estar ali. Né? E eu já vi muita gente dizer isso, de outras religiões. Inclusive estudantes agora dos cursos, eles dizem assim, engraçado, professor. Em todas as religiões que a gente estuda, tem alguma coisa que pode ser dita do espiritismo. Porque sem a mediunidade não haveria as revelações que a gente tem de todas as religiões, que quase sempre foram revelações que vêm do mundo espiritual para o mundo material. Desde os mesopotâmios até hoje. Né? Desde Gilgamesh, desde os hindus, dos japoneses, chineses, todas as civilizações antigas sempre tiveram alguém que Jesus providenciou isso. Nós estamos trabalhando também, né, nas horas vagas numa obra chamada O Messias, e nós procuramos resgatar exatamente a presença de Jesus desde a primeira civilização até hoje, tanto com o cristianismo do Evangelho, como a própria doutrina espírita, como uma promessa dele que está se realizando no presente. E que ele nunca foi entendido exatamente por isso. A questão 627 do Livro dos Espíritos nos traz essa informação. Kardec pergunta, uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino dos Espíritos? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Não, é uma pergunta bem, né, de alguém que realmente queria saber do Espírito da verdade, qual era a importância do Espiritismo. E o Espírito da Verdade responde, Jesus empregava miúdo na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e lugares. Faz-se necessário agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Então, esse é o papel da doutrina espírita. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos, desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude da religião, a fim de ocultarem suas torpezas. Por isso que o Espiritismo não trabalha com questões materiais. Essa é uma das coisas até que me tem sido motivo de muita defesa minha. Em discussões, às vezes com pastores. Eu digo assim, olha, eu posso mudar de religião a qualquer hora, o senhor não pode, porque o senhor vive na sua. O que eu faço não tem nenhum interesse material, não ganho dinheiro com o que eu faço. O senhor não pode me acusar que eu estou fazendo isso para investir em dinheiro. Eu faço por amor à verdade. Então, e na doutrina, eu digo aí, da doutrina que eu milito, nela, a gente tira dinheiro do nosso bolso para colocar nela. E não dela para colocar no nosso bolso. Não tem dízimo, não tem ritual, não tem talismãs, não tem pé de coelho, ferradura, cromoterapia, e vai por aí fora, incenso, andor, altar, vela, nada disso.
É uma doutrina científica, moral, com religiosidade moral, porque o ensino na doutrina, a religião é moral, e filosófica, porque trabalha com a nossa mudança, com a nossa reforma interior. Então nós estamos a cavalheiro para não nos preocupar com o que pensem de nós, nem eu duvido que alguém convença um espírita a mudar de doutrina, se ele for espírita. Eu já vi muita gente dizer assim, eu já fui espírita, eu nunca fui. Quem é espírita nunca deixa de ser. Quem é envolvido pela filosofia da doutrina, nunca deixa de ser espírita. Essa história de eu já fui isso, já fui aquilo, é porque não foi nada ainda está voando. Né? O ensino dos espíritos tem que ser claro e sem equívoco, para que ninguém possa pretextar a ignorância, e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus já anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e caridade. Essa tem sido a minha preocupação nesse tempo de trabalho, mesmo não sendo compreendido, mas eu não estou preocupado com isso. Não tem problema. Trabalhamos com diversidade religiosa, mas a intolerância religiosa ainda é uma coisa patente, infelizmente. Lá na Paraíba, nós agora mesmo mandamos um ofício, um projeto, entregamos ao deputado federal, para entregar ao governador, para ser no Estado uma espécie de lei local a tolerância religiosa. Que nós nem chamamos tolerância, chamamos diversidade. Ninguém precisa tolerar a religião do outro. A gente precisa respeitar. Ok? A ideia é essa. E aqui ele diz uma coisa. Depois do ensino dos espíritos, está claro, sem equívoco, ninguém pode pretextar ignorância. O que é isso? Ninguém pode dizer, eu não fui avisado. O espírita não pode dizer que eu não fui avisado. Eu sempre repito isso, eu acho importante. O judeu só conhece a primeira revelação. O cristão, católico, protestante, maronita, copta, de todas essas religiões cristãs derivadas do cristianismo, esses não conhecem o espiritismo. Não conhecem a terceira revelação. Nós conhecemos a primeira, a segunda e a terceira. E depois que o Espírito da Verdade diz isso aqui, ninguém possa pretextar a ignorância, eu digo sempre com relação aos espíritas que Deus tenha piedade de nós. Porque a gente, quando Jesus diz assim, muito será cobrado de quem muito foi dado, ninguém pode chegar lá com desculpinha que eu não sabia, né? Porque a gente não tem nem o que alegar. Tem que chegar lá, olha Senhor, eu sou preguiçoso mesmo, botar a mão na cabeça, bata aí que não tem saída para mim não. Então, é bom acordar para Jesus, como se diz a expressão, né? Enquanto é tempo. Evangelho segundo o Espiritismo, para cada qual pode tirar dela os meios de conformar a sua conduta moral à do Cristo. Os espíritas nela encontrarão, além das aplicações, isso aqui eu já falei, né? A nova era, essa mensagem é do espírito israelita, que está no primeiro capítulo da obra Evangelho segundo o Espiritismo. Deus é único, Moisés, o espírito que Deus enviou com a missão de fazê-lo conhecer, não somente pelos hebreus, mas também pelos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento que Deus serviu para fazer sua revelação através de Moisés e dos profetas. E as vicissitudes da vida desse povo foram feitas para chocar os homens e arrancar dos olhos o véu que lhes ocultava a divindade. Os mandamentos de Deus dados por Moisés trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia reduziram-lhes o sentido, porque postos em ação em toda a sua pureza, não seriam então compreendidos. Mas os 10 mandamentos de Deus, nem por isso deixaram de ser o brilhante frontispício da obra, como um farol que devia iluminar para a humanidade o caminho a percorrer. Veja o que o Espírito está colocando com relação à primeira revelação. Aos 10 que a gente considera 10 mandamentos. Os judeus são 613
Mas para nós somos 10, aqueles principais que Moisés desceu com ele lá no Monte Sinai, dado Monte Sinai. Ele diz assim: a moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos chamados à regeneração. E esses povos, semi-selvagens quanto ao aperfeiçoamento espiritual, não teriam compreendido a adoração do Deus sem os holocaustos ou sacrifícios. Nem que se pudesse perdoar o inimigo. Sua inteligência notável no tocante às coisas materiais e mesmo em relação às artes e ciências estava muito atrasada em moralidade. E ele não se submeteria ao domínio de uma religião inteiramente espiritual. Necessitava de uma representação semimaterial, como a que então lhes oferecia a religião hebraica. O sacrifício, pois, lhe falava aos sentidos, enquanto a ideia de Deus lhes falava ao espírito. E eles criaram, inclusive, nessa questão semimaterial, aquilo que a gente chama de bode expiatório, que no Yom Kippur, pega-se um bode, amarra num penhasco, e aquele bode é sacrificado. Joga ele amarrado, ele quebra o pescoço, é morto, e aquele bode leva o pecado de todo mundo. Tá certo? Então aquilo é usado para expiar o meu erro. Veja que diferença no entendimento quando se fala ao espírito dentro da lei de causa e efeito. O Cristo foi o iniciador da mais pura moral, a mais sublime, a moral evangélica cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor do próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum, uma moral, enfim, que deve transformar a terra, fazê-la morada dos espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está sujeita e que se cumpre. E o Espiritismo é a alavanca que Deus se serve para elevar a humanidade. Isso que ele está falando é um espírito, não é um espírito brasileiro, não é um espírito católico, não é um espírito protestante, é um espírito judeu. São chegados os tempos em que as suas ideias morais devem desenvolver-se para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo roteiro que as ideias de liberdade seguiram, como suas precursoras. Mas não se pense que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não porque eles necessitam para chegar ao amadurecimento de agitações e discussões a fim de atrair a atenção das massas. Uma vez que despertada a atenção, a beleza e a santidade da moral, tocarão os espíritos e eles se dedicarão a uma ciência que lhes traz a chave da vida futura e lhe abre a porta da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho. Jesus continuou a obra. O Espiritismo a concluirá. Então, há um entrelaçamento entre as três revelações. Cada um a seu tempo, compatível com o adiantamento de cada povo. A questão 24, aliás, o capítulo 24, item 7, do Evangelho segundo o Espiritismo, que corrobora com a questão 627, Kardec diz assim: se os espíritos ainda não disseram tudo, não é porque a doutrina possua nada secreto, porque no Espiritismo não tem esoterismo, porque é a doutrina que levanta, que rasga o véu. Mas se os espíritos não revelaram tudo, não é porque existe mistério, mas porque cada coisa deve ter seu tempo, à medida que estejamos preparados para entender o que vem. E se os espíritos revelassem tudo, não haveria mérito na nossa pesquisa e na nossa busca. Então a gente tem que pesquisar e buscar as nossas respostas. Não é porque o espírita tem que estudar. E a obra A Gênese de Kardec nos mostra muito bem que a filosofia da doutrina veio pronta. A moral religiosa veio pronta, mas a ciência não. A ciência ainda está nascendo, surgindo. E isso que diz o Evangelho segundo o Espiritismo está corroborado por Jesus no capítulo 16 do Evangelho de João. Vocês não estão preparados para receberem todas as informações agora. Que vocês ainda não têm conhecimento disso. Mas quando chegar a hora, será dado a conhecer. Quando vier o Consolador,
Ele relembrará o que eu ensinei, ensinará coisas novas. Então, quando eu começo a pesquisar, quando eu perco, muitas vezes sacrifico até minha família em prol dessa busca pela verdade cristalina de Jesus, eu me considero recompensado pelas coisas que eu vou encontrando que melhoram, que tiram da nossa mente os dogmas de um inferno eterno, de um Satanás, de um Deus que castiga. Então, tudo isso, as pesquisas mostram o quanto Jesus é maravilhoso, o quanto ele se preocupa com as coisas insignificantes que somos nós. Mas ele está dirigindo esse planeta, dedicado, mandando mensagens e mais mensagens, e a transição está à porta. Muitos espíritos não reencarnarão mais no planeta Terra por não haver tempo. Só não podemos marcar data, pelo amor de Deus, não marquem data, porque eu já vi tanta gente decepcionada com essa história de marcar data. Eu estive em 2010 para fazer uma semana espírita em Nova York, e quando eu cheguei lá no dia 10 de maio, uma sexta-feira, no sábado eu peguei um trem, fui para a ilha de Manhattan e voltei para o Queens, onde eu estava hospedado, lá na casa da Norma. Eu e minha esposa, quando a gente desceu na Boulevard, que é a estação lá, estava assim de protestante, na frente da igreja, convidando a gente para passar a noite, que o mundo ia acabar naquela noite. Eu digo, meu Deus, não vai dar tempo nem voltar para o Brasil. Vou morrer longe de casa, não vou ver nem os meus filhos. Mas aí eu me lembrei que Jesus fala em Mateus 24, versículo 36, falando do sermão profético ou escatológico, que a ninguém é dado saber o dia, nem a hora, nem mesmo o Filho do homem, só meu Pai que está no... Jesus não sabia. E se sabia, ele quis mostrar que ele tinha limite e ele não poderia dizer. Então, como é que alguém se avora esse direito? No dia seguinte, no domingo não aconteceu nada, na segunda também não aconteceu, e esse pastor que fez essa previsão era dono de uma rede de rádio FM, Family, lá em Nova York, nos Estados Unidos, famosíssimo, já com 80 e poucos anos. Eu achei interessante porque mesmo na noite que o mundo ia se acabar, eles estavam recebendo doação e terreno, essas coisas. Só se era para levar para lá, não sei. Talvez para entregar como presente a Jesus, né? A gente escapou. Passou, mas a gente escapou. Kardec diz o seguinte, Kardec diz em A Gênese, de uma forma muito interessante, ele diz assim, quando chegar o momento, os que viveram o Evangelho de Jesus, estão sintonizados com a obra de Jesus, permanecerão no planeta Terra, que será um planeta de regeneração, onde o bem vai sobrepor o mal. Aqueles que não sintonizaram com a mensagem de Jesus serão levados para um planeta inferior, compatível com a sua evolução. E a Terra ficará um terço. O Apocalipse fala disso, e o profeta, não sei se é Oséias, um desses profetas também fala a mesma coisa. Vai ficar um terço. E as pessoas tanto se preocupam com a data, como com a quantidade. Eu recebo e-mail perguntando quando vai ser o fim do mundo. Professor, eu gostaria que o senhor me informasse quando é que o mundo vai se acabar. Imagina, se eu soubesse eu nem dizia. Eu não ia assustar ninguém. E depois a questão da quantidade é que é curioso. Teve até o filme 2012, né, que vocês viram lá, daquele vulcão de Yellow, esqueci agora o nome da cidade. E aquela questão de quantidade diz assim, a Terra tem 7 bilhões de habitantes. Um terço dá quanto? 2 bilhões e uns quebradinhos? Dos encarnados. Não, 144.
Mas já passou, e dizia que 144 era eles. Só que já passou a data e já tem mais testemunho, já vai sobrar alguém também. Então, nesse sentido, nós temos que entender que o planeta Terra tem uma população de 30 a 32 bilhões de espíritos. Entre encarnados e desencarnados. Tem 7 encarnados, mas deve ter uns 24 a 25 desencarnados. Se é 1/3 dos desencarnados, a gente já dançou. Tá certo? Então deve haver uma mescla. A minha esperança é essa. Né? Mas a verdade é que essa transição não tem data, mas já começou. E muitos espíritos já estão levados antecipadamente. Aqueles que realmente não estão sintonizando com o Evangelho. A droga está antecipando a viagem de muitos que não aceitaram a mensagem, o amor, a fraternidade. A gente vê a violência que tem aí e não pensem que Deus está alheio a isso. Alheio. Existe uma frase no começo do Gênesis, ninguém nem nota. Até mesmo porque o significado não vem, então. Moisés diz assim: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio, Deus criou as águas e a terra. Ve'haaretz haitá torro vavorro, ou seja, a terra era vazia, a terra vivia num caos ou numa desordem profunda. Ve'roshach, e a escuridão, alpinei tihom, parava sobre os abismos. Ve'ruach, aí agora que vem a expressão forte. Ve'ruach, que é espírito. Ha'elohim merarefet. E o Espírito de Deus sobrevoava, pairava, estava acima da superfície da terra. Em outras palavras, essa palavra merarefet, ou esse verbo, significa flutuar nas nuvens, ou estar acima de uma situação, e os estudiosos fazem uma metáfora dizendo que esse merarefet simboliza a águia, que tem o seu ninho lá no cume da montanha, e ela fica numa espécie de merarefet, sobrevoando o ninho a uma altura bem acima, mas ela está a senhora da situação e da proteção dos filhos. Qualquer predador que se aparecer ali, ela dá um frecheiro e chega a tempo, num voo rasante, de defender os seus herdeiros. Conosco é a mesma coisa. Deus está sobrevoando tudo isso. E aí Moisés diz assim, que como Deus estava sobrevoando, ele estava senhor do processo. Aí ele diz, vai ri or, haja, ou exista luz. E a luz se fez. A luz foi criada para quê? Para combater as trevas, que treva aí não é escuridão, é desordem, bagunça, violência, egoísmo, orgulho, materialismo. Isso é desordem do ponto de vista espiritual. E que Deus está senhor de tudo isso. Ele pode até estar utilizando, veja bem, eu estou fazendo uma extrapolação, não sou a última palavra, é um pensamento. O pessoal peça até desculpa com aqueles que não concordarem, que ele pode até estar usando o que a gente está vendo aí como violência, para drenar esses que não podem mais permanecer na terra. E nunca se viu tanto jovem sendo assassinado. Na minha cidade, por exemplo, na Semana Santa, num dia foram assassinados 28. Então, vítimas sempre de droga, de outras coisas, que você vê o seguinte, o que é que está faltando? Deus. Não é religião, estou falando nem de religião. Estou faltando uma moral religiosa na família, na sociedade, que ampare ou que desperte esse jovem, ou então eles mesmos despertam, não estão aceitando e não vão permanecer aqui. É assim que eu vejo. Porque a gente fica muito apavorado com essa violência, mas eu digo sempre, temos que ficar, somos sensíveis. A mídia exalta muito isso, mas a gente não pode esquecer que merarefet, esse verbo, significa que Deus é Senhor absoluto dessa situação. Na hora que Ele quiser fazer como a águia, Ele vai lá e dá um basta, ou Ele pode até já estar dando esse basta. A gente não sabe. Os projetos dele são muito incompreensíveis para nós.
Aquilo que muitas vezes choca é um ensinamento, não é? Mas o que é que você tem que fazer disso? A sua parte. Ok? Diga mesmo, quer dizer alguma coisa? Claro. Uhum. Ele está em toda parte. Ele é como diz Kardec, Kardec não é o Espírito da Verdade, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, perguntaram a Jó, onde está Deus? Ele disse, não pergunte a mim, pergunte à natureza. Pergunte às aves, aos rios, aos pássaros, aos animais. Deus está ali. Eles lhe responderão. Eu não sei. Então você vê, Agostinho disse, se você me perguntar quem é Deus, eu posso até, se você parodiar com relação ao tempo. Se você me perguntar o que é o tempo, eu não sei. Mas se você não me perguntar, eu até já sei. Então, é mais ou menos isso. Muita gente diz que Deus é o absurdo, não é um absurdo. Por que é o absurdo? Porque é indefinível. O judeu chama o indefinível. Não é? Mas ele está, é por isso que eu acho que Moisés foi realmente inspirado por ele para usar essa expressão, mera refet, que pode significar, inclusive, flutuando sobre as nuvens. Por quê? Porque a nuvem está acima de toda a nossa estrutura planetária e ali ele tem acesso direto a qualquer situação e tem também o domínio. Ok? Uhum. Com certeza, porque o Espiritismo é ciência. Eu, inclusive, particularmente, orientei uma tese de mestrado lá no Ciência das Religiões sobre a apometria. Um trabalho que uma das alunas fez, que inclusive ela publicou, está publicado no livro, eu até prefaciei. E é uma ciência nova, é uma coisa nova dentro da doutrina, e eu jamais vou abominar, eu sou uma pessoa que pesquiso. Enquanto eu não entender, eu vou ter que respeitar. Não posso condenar. Porque senão eu estou sendo intolerante, eu estou sendo alguém que não é aberto ao dono da verdade. Não sou. Eu sempre digo a vocês, peço desculpa, porque às vezes eu trago coisas novas que às vezes até chocam as pessoas, mas eu jamais tenho autoridade para desrespeitar um trabalho, uma pesquisa de quem quer que seja dentro da espiritualidade, porque a apometria, se não for espiritismo, é espiritualidade, porque lida com entidades. Então, nesse sentido, eu prefiro aguardar mais um pouco, mas dizendo assim, não ignorem nem condenem. Verifique. Eu sempre digo isso. Cada um tem uma observação, cada um tem uma visão. E a gente, como espírita, vê essas coisas novas, mas não pode perder o fio do roteiro da codificação, que é onde está tudo. Então, o bom senso é você ser racional. Eu vejo por aí. Ok? Kardec foi enviado para a execução de um projeto coordenado por Jesus sob o comando do Espírito da Verdade, que é o nosso. Ele fala em João 14,17 sobre o novo Consolador e aproximava-se os tempos que Jesus deveria enviar o Consolador de acordo com essas auspiciosas promessas, como Emmanuel fala em A Caminho da Luz.
E assembleias numerosas se reúnem e confraternizam nos espaços, nas esferas mais próximas da Terra. Um dos mais lúcidos discípulos do Cristo é enviado ao planeta, compenetrado de sua missão consoladora. Emmanuel coloca isso em A Caminho da Luz. E aí ele disse, Paris, aqui já sou eu que digo, nasce Allan Kardec em 3 de outubro de 1804, com a sagrada missão de abrir o caminho do Espiritismo, a grande voz do Consolador prometido ao mundo, pela misericórdia de Jesus, o Cristo. Também, Caminho da Luz. Allan Kardec, Emmanuel e colaborador na missão de esclarecimento e consolação, faziam-se acompanhar de uma pleiade de companheiros e colaboradores, cuja ação generadora não se manifestaria tão somente nos problemas de ordem doutrinária, mas em todos os departamentos de atividade intelectual do século XIX. O Espiritismo chegou na hora psicológica das grandes transformações do século XIX, alentando o espírito humano para que se não perdesse o fruto sagrado de quantos trabalharam e sofrerem no esforço penoso da civilização. Emmanuel nos traz ainda. Trouxe o Espiritismo as provas da sobrevivência, reabilitou o cristianismo que a igreja deturpou, é aí que eu trabalho, trouxe a verdade igualitária da reencarnação e a lei moral de causa e efeito, que é exatamente quem rege, que é regido pela reencarnação, não é? E o Evangelho segundo o Espiritismo, que, segundo o Espírito israelita, Jesus abriu o caminho, ou Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo arrematará. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, nós... Diga, doutora. A pergunta da doutora Cléria. Por que é que Jesus, em muitas passagens, se titula Filho do Homem? Quando ele chama Deus de homem, não é isso? Muita gente me pergunta isso e é bom esclarecer. Bene Adão, é uma expressão judaica, fica filho de Adão. Ele não está dizendo que é filho de Deus. É que, do ponto de vista humano, como judeu, ele descendia da civilização adâmica. Ele reencarnou na civilização. Ele encarnou, como diz João, reencarnou não. Ele encarnou como o verbo que se fez carne, como está lá em João, como um ser humano comum. Porque Bene Adão é um cidadão comum. Para o judeu, quando se fala Bene de Adão, é um israelita ou um judeu qualquer. Então Jesus se colocava como humano na condição de qualquer um de nós. É uma informação que inclusive o profeta Jeremias, Ezequiel, também fala muito nas suas profecias, e que Jesus, por nos querer dar uma lição de humildade, ele também se coloca como um ser humano que tem carne, que sofre do mesmo jeito, tem as mesmas aptidões nossas. Não, de forma nenhuma. Filho do homem não é Deus, não é Deus. É Bene Adão, é um cidadão comum. É um ser comum. Ok? De uma forma humilde de se colocar, naquele momento, como alguém que coparticipa de todas as necessidades do ser humano. É nesse sentido. Foi dos 12 anos, ele saiu de Lyon, por questão das perseguições religiosas, a família católica sofreu muito, e ele foi para a Suíça. Ele foi para a Suíça e Verdun, onde foi estudar com João Henrique Pestalozzi, que era um protestante metodista e que não aceitava a Trindade, falava que não aceitava que Deus castigava. Ele tinha umas posições que, inclusive por conta disso, ele foi muito perseguido dentro do próprio protestantismo. E aí é que eu entendo a psicologia do grande mestre Allan Kardec, que teve problemas como católico, teve problema como discípulo de um protestante,
E aí ele, inspirado pelo Espírito da Verdade, ele traz o Evangelho como um elemento de união das diversas crenças, que o importante não é a minha, a tua, a dele, mas o importante é que nós tenhamos um ponto de união universal. Então eu acho que foi esse homem foi iluminado, na verdade. Eu até às vezes brinco, eu me orgulho de ser baixinho, porque Kardec também era, pelo menos nisso eu pareço com ele, no tamanho. Mas era, como bem colocou Flammarion, o bom senso encarnado. Onde você passa, esse homem está presente. Kardec era, além de ter uma grande assistência dos espíritos, ele era um grande exegeta. Ele conhecia a Bíblia, o Evangelho como ninguém. Kardec tinha um senso, ele interpretando o Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz coisas, Kardec, que aqui só pode ter sido inspirado pelos Espíritos, que não está no texto que ele está colocando ali no versículo, mas está no original hebraico. O verdadeiro significado. Por exemplo, quando se fala em pobres de espírito, ele diz, Jesus não queria falar de pobreza de espírito, mas de humildes de espírito ou humilhados de espírito, que é o que está no original. E ele não mexeu com o original, ele usou, como a gente viu aí, a tradução de Saci. Então era um homem admirável. Cada vez mais que a gente vai conhecendo a obra de Kardec, você vê que ele não está ultrapassado, mas ainda já tem muita gente aí dizendo que precisa do Livro dos Espíritos, número 2. Eu acho que essa pessoa que pensa assim, ele que está precisando de um novo espírito, não de um novo livro. Diga, meu filho. Sim. Jesus nunca disse que era Deus. É uma questão muito batida por mim, inclusive, em programas de TV, de rádio. Aliás, eu anuncio aí a vocês, quem quiser nos assistir, coloque lá no Google, www.redemundomaior.com.br, que você vai encontrar o nosso programa online, gravado lá, tem muitos programas, como também na Rádio Boa Nova de Guarulhos, www.radioboanova.com.br. E ali eu tenho sempre mostrado, porque muita gente me faz essa pergunta, né? E a pessoa que até fica se tenta agredida quando eu digo que Jesus não era Deus, que parece até que eu estou querendo diminuir Jesus. Mas Jesus nunca disse, ele sempre dizia assim, na despedida dele, ele disse, Pai, chegou a minha hora. Como se ele estivesse prestando contas ao Deus daquilo que ele fez. A gente viu isso ontem em João 17,5. E tem uma passagem muito mais forte, que a Salomé, a mãe de Tiago e João, esposa de Zebedeu, ela chega para Jesus, na frente de todos os discípulos, e diz assim, mestre, eu queria fazer um pedido, que mãe só pede pouco, você já viu, né? Só se eu queria que o senhor fizesse o seguinte, quando o senhor estiver no seu reino, coloque meu filho João à direita e Tiago à esquerda. Olha o que ela queria, só isso. Aquilo formou uma dificuldade muito grande entre os discípulos. E Jesus olhou para ela com aquela paciência característica dele e disse, mulher, você não sabe o que você está me pedindo. Eles podem até estarem preparados para beber o cálice que eu vou beber. Mas quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não cabe a mim decidir, só meu Pai que está nos céus. Eu fico admirado como é que a pessoa ainda diz que basta levantar a mão, está salvo. Quando os próprios discípulos de Jesus, segundo ele, não estavam. Essa passagem é fortíssima. Na cruz ele diz assim, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Outra passagem que mostra que ele... E o próprio João fala várias vezes nas suas cartas, nas suas epístolas, que Jesus não é Deus. É o verbo que se fez carne. Mas por quê? Porque ele coloca exatamente parodiando o Bereshit, o livro de Moisés. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. Que verbo é esse que estava com Deus? E o verbo era como se fosse o próprio Deus, não era Deus, porque muita gente coloca que o verbo era Deus, aí o verbo se fez carne, Deus é o verbo O verbo estava com Deus. Como Jesus diz, eu me encontrava contigo antes da criação dos céus e da terra. Ele, o verbo criador do nosso planeta.
A Trindade é um princípio que vem desde os hindus, depois dos egípcios com Horus, Ísis e Osíris. O cristianismo também tentou fazer a mesma coisa, mas exagerou quando disse que os três eram tudo Deus. É o Deus Pai, o enviado do Pai, que é o Filho Jesus, e o Espírito da Verdade, que veio como terceira revelação. Então, a tríade da doutrina representa como se fosse, não é uma trindade independente, mas são três elementos que se completam, não são iguais. Cada um, Jesus foi enviado por Deus, e Jesus enviou o Espírito da Verdade. Veja que não é Espírito Santo na condição de que, como eu aprendi na Igreja Católica, três pessoas em um só Deus, os três são um, três em um. Eu entendia mais naquela época que tinha aquele som três em um do que essa trindade que muita gente quis colocar, né? A gente tem que ter racionalidade, que Jesus sempre respeitou Deus. Eu estou aqui para cumprir a vontade daquele que me enviou. Ele não disse isso uma só vez, não. Né? Ore a mim, né? Ore a mim, diz assim, Jesus que está no céu e na terra, mas não é? Ele diz, Pai nosso. Diga, querido. É quando ele fala eu e o Pai somos um, é em sintonia. É naquela honra que eu falei, que kavod em hebraico, honrar, é o filho que faz exatamente a vontade do Pai. Mas ele só fala isso uma vez no sentido espiritual, de sintonia com Deus, e falou aquelas outras todinhas que não eram e ninguém aceitou. Até quando chamaram ele de bom mestre, ele disse, por que você me chama de bom? Bom é meu Pai que está nos céus. Então Jesus fez muitas diferenças nesse sentido, e eu com isso não deixo de admirá-lo, amá-lo, buscá-lo toda a minha vida, porque eu sei que ele realmente é a nossa, não salvação, é o nosso roteiro maior para evoluir. Porque ele diz, eu estou no caminho, na verdade e nas vidas. Onde estiver alguém na terra, ele está, porque ele veio por amor a cada um de nós. Não, não é erro de tradução. Cada um narra a mesma coisa de forma diferente. Você quer ver uma coisa? Quando eu vejo muita polêmica no meio dos teólogos, até condenando Mateus e Lucas, com relação à anunciação e o nascimento de Jesus. Dizem que é interpolação, uns dizem assim que Lucas disse que o menino nasceu numa manjedoura, e que Mateus diz assim, quando os reis chegaram, entraram na casa e viram o menino. Então ele diz, olha, Lucas diz numa manjedoura, Mateus diz numa casa. Quem é que está certo? Então, não há, segundo eles, não há uma informação sintônica, ou eles não estão dizendo a mesma coisa. E eu até concordo, mas você vai lá analisar, os reis vieram muito depois visitar Jesus. Ele não podia ficar numa manjedoura esperando o rei chegar todo o tempo que... naturalmente, que quando ele chegaram, ele não estava mais numa manjedoura, já estava numa casa, já tinha saído. Ele nasceu numa manjedoura. Então, as pessoas, quando querem criticar, eles não vão ao tempo, à situação, analisar a coisa como realmente aconteceu. Então, ambos estão certos. Então, essas divergências são naturais de quem conta uma história. Por isso que os três primeiros são chamados de sinóticos. Porque eles dizem a mesma coisa de modo diferente. Já João é considerado o evangelho espiritual, que eu pretendo, se Deus quiser, fazer um trabalho sobre o evangelho de João, que eu acho maravilhoso. Ok? Diga, minha filha. Só um minutinho, tem uma mulher aqui, Eurípides. Mulher, quando fala, a gente tem que...
Eu não posso. Eu não vou dizer o que eu acho, porque eu não gosto muito de achismo. Eu vou dizer o que eu penso. Tá certo? A pessoa quem fala isso, talvez também queira dizer que Chico Xavier não devia ter feito o que fez. Que já existiam as obras básicas. Não já existiam as obras básicas? O Espiritismo é vivo, é ciência, é uma doutrina que veio para acompanhar a evolução. Você vê que as religiões aí ficam tudo doentes quando surge bebê de proveta, quando existe inseminação artificial, porque elas não sabem agora. Umas dizem até que o espírito só se junta ao corpo quando nasce. Aquelas coisas todas que são dogmas, baseados em dogma, em visão literal, ficam perdidas. O Espiritismo não. Explica tudo e de um modo fácil. Não há problema. Então, o Livro dos Espíritos é um roteiro infalível, eterno e imutável. E dinâmico. Acompanha, tem tudo no Livro dos Espíritos. Quer dizer, no dia que eu, por acaso, vier a pensar que o Livro dos Espíritos está ultrapassado, eu acho que eu já reencarnei umas 200 vezes e talvez eu nem ainda tenha essa coragem. Entendeu? Tem tudo no Livro dos Espíritos. Tem tudo que você quiser. Mas o Chico voltou exatamente para completar o que ele tinha começado, exatamente mostrando que a doutrina é o eixo, mas é preciso que alguém que a explique na prática, que acompanhe a ciência, sem dizer que ela está ultrapassada. Daí a preocupação dele, com a humildade que ele tinha, de dizer assim, né? Olha, e Emmanuel também fala isso, qualquer divergência, fique com a doutrina. Não me siga. Se por acaso houver algum choque, fique com a doutrina. O que é um bom senso do Chico, né? Diga, Eurípides. Claro. Vamos voltar, a gente vai voltar para estudar tudinho. Eu, Felipe, Andessi, tudinho, para a gente continuar tudinho aqui em Franca de novo, estudando. Todo mundo morando aqui, né? Diga, Carlos. Olha, quem fala isso, eu acho que a pessoa está um pouquinho com uma visão muito unilateral. Eu já fiz 4 viagens, se eu não me engano, Estados Unidos, e para mim foi de uma riqueza assim fantástica. Até uma delas, o Dr. Bezerra disse lá em Nova York, com o que eu vi lá, no último dia, quando eu já ia voltar para o Brasil, o Dr. Bezerra disse: meu filho, é o Espiritismo voltando para casa. Na verdade, nasceu em Irisville com as irmãs Fox. Começou tudo ali, né? E se você visse como é o Espiritismo no exterior. Aqui, hoje é domingo, todo mundo veio para aqui. Tá certo? Termina o estudo, vai para casa. Nos Estados Unidos é diferente. As pessoas encontram a sua casa, o seu alento e o seu calor humano na casa espírita. Porque eles vivem fora do Brasil. Então, eu tive um caso especial de um rapaz brasileiro, que ele tem um problema
de tendência homossexual, e ele teve um caso com um holandês que contraiu o vírus HIV. E esse rapaz é de uma alegria. Ele ficou decepcionado, disse que não queria mais saber de relacionamento com ninguém, mas que se não fosse o espiritismo, ele teria se suicidado já. Então, por aí você vai vendo que a doutrina espírita não é uma doutrina que é baseada só em religião. É a visão de ser o Consolador prometido por Jesus, eu está que se realiza plenamente nessas questões. Porque eu fiz uma conferência para umas 400 pessoas lá em Nova York, na abertura da 13ª Semana do Espírito de lá, e quando eu estava terminando, que eu comecei a enfatizar o nosso Brasil, o carinho que a gente tinha, a saudade que a gente tinha, daqui a pouco estava todo mundo emocionado. E muita gente dizia, professor, eu sinto proteção aqui é o meu oásis. Eu trabalho, eu sou perseguido pela polícia da imigração, eu tenho problemas diversos na rua, mas quando eu chego aqui, para mim, eu estou em casa. Então você veja que o Espiritismo, aonde ele chega, ele traz um consolo, um conforto. É lógico que muita gente, por comodismo, ainda pela influência de ser uma reencarnação, depois de 16 como católico, ele vem ser igrejeiro na doutrina espírita. Isso é natural. Mas aqueles que são tocados, não são mais o mesmo. O meu amigo Marcel Mariano, lá da Bahia, eu tenho uma conferência dele que ele disse assim, o Espiritismo é uma doutrina perturbadora. Eu digo, está obsediado. Na hora que ele disse isso, eu digo, está obsediado. Ele disse assim, eu vou explicar por quê. Porque quem conhece o Espiritismo não é mais o mesmo. Não se acomoda. Você fica perturbado no sentido de melhorar. Mas quem assimila, Carlos, não é aquele que usa o Espiritismo, como você bem disse, para tomar passe e água frutificada. Ou o Espiritismo guarda-chuva, mas mesmo assim, eu tenho casos na minha casa de padre, seminarista, carismática, que encontraram consolo na doutrina. E por questão religiosa, acharam que eu iria obrigá-las a ser espírita. Eu digo, não. Você recebeu no Espiritismo o consolo que você precisa. Vá ser carismática, você vai concluir seu curso, vai ser padre, agora vai ser um padre médium. Porque o pastor Neemias Marien fazia muito mais benefício à doutrina lá fora do que se ele fosse espírita. Porque ele era um divulgador nato pela admiração que ele tinha para o espiritismo. Então, é aquilo que a gente viu aqui, está em todas as religiões, está em todas as situações. Padres obsediados em paróquia, que o arcebispo manda ligar para mim. Quer dizer, isso significa que o Espiritismo não é uma religião, porque se fosse, ele não vinha da igreja dele procurar a doutrina espírita. Ele continuaria católico. A outra continuaria carismática. A outra achava solução no seminário. Mas não, vem buscar na doutrina espírita. E muita gente vem arrodeando pelo outro lado do quarteirão, para ninguém ver que vai entrar na casa. Faz aquele sacrifício. Eu tenho recebido pessoas protestantes do curso de Ciência das Religiões que vem escondido. Professor, eu me lembrei tanto do senhor essa semana, eu digo, já sei. Aí vem atrás de ter na doutrina, que o Espiritismo explica tudo. Então, infelizmente, sua colocação é boa, porque me dá a oportunidade de discordar desse ponto de vista. Como filosofia, ele já muda as pessoas. Como ciência, ele mostra o caminho e ratifica tudo que o Espírito da Verdade trouxe. E como moral religiosa está o Evangelho de Jesus. Então, não é uma religião. Eu tenho o Espiritismo como as três coisas, e eu acho que a parte científica é a que mais até... Quando fala de Jesus, eu nem entro no detalhe. Mas quando fala de ciência, eu me empolgo todo, porque a ciência tem feito com que eu descubra. Essa pesquisa mesmo em Pompeia agora, isso foi ciência. Que comprovando a doutrina. Então, meu filho, quem acha que o Espiritismo é só religião, ainda não conhece a doutrina. Diga, minha filha, só um minutinho, querido. É o ponto de vista dele. É o ponto de vista dele. Eu respeito, mas não concordo.
Eu acho engraçado porque não é o teu caso, mas a maioria das pessoas às vezes me faz pergunta, porque eu conheço muita gente, ainda respondendo a pergunta do Carlos, que é espírita há 18 anos. Espírita não, estuda a doutrina há 18 anos. Já fez ESD, EAD, estudo sistematizado, estudo aprofundado da doutrina, sabe tudo do espiritismo e diz que é simpatizante. Eu sou apenas simpatizante. Aí faz pergunta daquela de entupir pia. O cara, como diz o outro, não sabe de nada, não sabe de tudo. Mas diz que é simpatizante. Observe o descompromisso. Não é? Então, é como diz Tiago, a fé sem as obras, o conhecimento sem a prática, também não funciona nem na doutrina espírita. É preciso tomar uma posição. Diga-me. Claro, foram instrumento de Deus. Eu não sou uma irmã Fox, não, mas comecei a ver espírito com 6 anos. E católico, hein? E graças a Deus que eu não sabia que era espírito. Porque senão minha mãe tinha que lavar muita roupa minha. Porque eu tinha pavor, pânico e medo de morto, de defunto, essas coisas. E os espíritos chegavam e eu achava que era uma pessoa mesmo normal e não tinha medo. Então, aqui é como diz aquela história, os escolhidos, né? Deus pode não escolher os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Gente, diga, querido. Vamos encerrar com essa intervenção. Se a reencarnação, olha, todo mundo fala isso, não sou eu que vou dizer que não aceito, ou que não acredito, há muita possibilidade de ser. Ele realmente, é como diz assim, Kardec foi um intelectual, ele foi humilde. Tá certo? Então ele veio para mostrar tudo aquilo que ele já tinha escrito no século passado, como é que se fazia na prática. É um homem que teve tudo para ser um membro da Academia Mineira de Letra, numa época de dificuldade, de família, de pobreza. Ele dizia, eu não posso aceitar porque não é meu. E não ficou com nada. Então, Chico, eu vou dizer uma coisa, eu não idolatro ninguém. Mas se tem uma pessoa na doutrina que eu me emociono quando eu falo dele, é Chico Xavier. O que Chico fez comigo não tem preço. Eu posso dizer a você que eu sou o homem mais feliz do mundo, que eu tive o privilégio de conhecer Chico Xavier. De sentar na mesa com ele. Eu acho que isso diz tudo. Olha, gente, muito obrigado pela atenção. Foi um prazer imenso estar com vocês. Agradecer ao Felipe, a minha esposa que tem me acompanhado. A Deus que mandou frio, mas mandou aqui alguma coisa para segurar. A Fernandinha, a Marcela lá de Ipuã, que vieram nos visitar. O pessoal aqui, a Cláudia, Cléria, Nádia e todos que sempre estão conosco, nos apoiando. O Carlos. E eu vou ficar por aqui, mas eu queria homenagear a todos para não ser ingrato com aqueles que têm sido tão cordiais comigo. E dizer uma coisa a vocês, sempre vale a pena trabalhar para Jesus. Não importa como nem aonde. Não se preocupe que os frutos virão. Se não fosse isso, eu não estava aqui. Eu estaria na minha casa, com a minha filha numa praia, uma coisa assim. Mas não me faz falta. Porque na colonização dos Estados Unidos, quando os Estados Unidos destruiu em massa naquela época da colonização, teve um antropologista que foi para a floresta colonizar os índios. Ele passou 25 anos na floresta e voltou com um índio. Ele na frente e um índio atrás. E aquilo foi muito contestado pela sociedade americana. Como é que alguém ficar 25 anos numa floresta para trazer um índio para a civilização? E ele respondeu àqueles que o contestaram,
eu levaria mais 50 para trazer outro. Eu digo para vocês, se alguém aqui, de ontem para cá, uma só pessoa, tiver recebido por meu intermédio, por esse canal cheio de defeitos, alguma coisa que possa mudar o espírito de vocês para melhor, eu ganhei a minha viagem. Então eu acho que quando a gente faz algo por amor à família, por amor a Jesus, por amor a uma causa tão justa, a gente recebe muito mais do que dá. Então eu queria, só para não ser piegas, dizer assim, sem Jesus na minha vida eu não sou ninguém. E a doutrina espírita veio coroar, veio realmente me mostrar Jesus como Ele é. Muito obrigado.